E aí, meu povo? Eu aqui de novo. Bom, quando vocês viram aí no título, falar ou fazer. Pois é, o que é isso, né, cara? O que esse cara vai falar hoje? O que ele vai trazer pra gente? Bom, sempre algo sobre o cérebro, sobre a nossa mente. Então hoje eu vou trazer mais uma associação que a gente vai usar pro nosso dia a dia, mas intensamente ligado à educação de crianças. Crianças pequenas, tá? Então, essa associação vai ser interessante pra gente, pro dia a dia, tá? Saber disso. Eu até já falei, mas eu vou trazer uma associação diferente. Mas para quem tem criança em casa, para quem trabalha com criança, para quem convive com criança, isso vai fazer mais sentido, tá? Talvez cause um certo conflito, tá? Isso é sempre legal, é sempre bem-vindo, tá? Mas lembra, já aproveita aí para fazer a mesa redonda, para liberar a entrada aí do conhecimento, faz a sua análise e agrega esse novo conhecimento no que você quer fazer da sua vida, em como você quer utilizar esses conhecimentos, tá bom? Bom, o que seria isso? A gente vai falar sobre o valor das ações, das coisas no nosso cérebro. Eu já trouxe em alguns vídeos essa ideia de que tudo que gera uma descarga emocional maior do que o normal tem um valor maior na nossa mente, no nosso cérebro. Ou seja, quando você precisar obter informações, né, da sua memória, a tua memória ela vai jogar para você coisas que fazem mais sentido. Então, geralmente, tudo que tem uma descarga emocional maior vai fazer mais sentido para ser colocado para você. Se isso for um problema, se for um trauma, isso vai ser ruim. Se for algo bom, uma janela light, né, como a gente falou nos outros vídeos, isso vai ser legal, vai ser positivo. Então a ideia é a gente ter esse conhecimento em mente, entender ele, conhecer, saber como funciona e utilizar no nosso dia a dia. E como eu falei, vai ser bem utilizado para a criação, para a educação de crianças, para quem convive, enfim. Beleza? Então olha só. Existe uma comunicação, antes de eu entrar diretamente nesse assunto, existe uma comunicação entre os seres que foi perdida com o passar do tempo, perdida por nós, seres racionais, que é a comunicação não verbal. Comunicação corporal, onde a gente não fala, a gente entende o que a pessoa quer sem ninguém falar nada. E isso os animais usam muito. Então, geralmente, a inteligência do animal está muito baseada nessa ideia de comunicação não verbal. Ele vive disso. O dia a dia dele é assim, porque ele não entende, ele não fala. A gente não consegue dizer o quão importante os sons que eles fazem, né, que os animais fazem. Eles devem se comunicar, deve existir esse tipo de comunicação com os sons que eles fazem? Provavelmente sim. Provavelmente sim, tá? Mas a comunicação não verbal é muito forte no reino animal, digamos assim. E nós, seres humanos, quando somos pequenininhos, né, recém-nascidos, criancinhas, a gente ainda não desenvolveu nossa comunicação verbal. Então a gente ainda está muito aflorado no nosso lado animal, no nosso lado sobrevivente. Então a gente utiliza muito essa comunicação não verbal. E é isso que a gente vai trazer hoje nesse vídeo, linkando com essa ideia da valorização do cérebro. Então vamos lá. Já vamos trazer logo aqui as ideias das práticas diárias e as experiências práticas que a gente tem no nosso dia a dia com as crianças, que aí já vai ser mais fácil de entender e vocês já vão conseguir visualizar o que eu quero. A gente já entendeu sobre essa descarga emocional perante as situações. Ela pode ser boa ou ruim, positiva ou negativa. Beleza. O que seria isso?
Digamos que existe um casal que briga muito dentro de casa, está sempre discutindo, está sempre, né, brigando, falando besteira, palavrão, enfim. A criança, ela vai estar absorvendo aquilo tudo e isso gera uma descarga emocional ruim para a criança, sempre que acontece uma discussão, uma briga, alguma coisa desse tipo. Então, o cérebro dela, a mente dela, quando fizer esse registro automático daquela situação, ele vai criar um valor acima do normal e um valor negativo, porque é algo ruim. Então a criança não se sente bem, aquilo incomoda, é ruim e o cérebro entende que aquilo que está acontecendo ali é importante negativamente para ele. E isso fica registrado na memória. Aí o que acontece? Quando essa criança se depara com essa mesma situação, com uma outra criança, numa discussão ou numa briga, num conflito entre ele, né, que é da forma deles, né, o que ele entende como conflito, o cérebro dele vai jogar para ele essa situação. Ele criou uma janela que a gente chama de killer, que é uma janela ruim, que é esse registro automático que ele tem das brigas do casal. E essa janela vai ser jogada nesse momento e ela vai ter um impacto muito grande. Então aquela criança ela não vai reagir bem a essa situação de conflito que está sendo criada com uma outra criança. Então provavelmente ela vai bater, ela vai morder, ela vai empurrar, ela vai se defender da maneira dela, porque é o instinto de sobrevivência dela entrando em ação. Porque ela entende que aquilo ali é ruim. E o cérebro falou isso para ela, porque é a experiência que ela tem. Tá? Então esse é o lado negativo, um exemplo de um lado negativo que acontece. Beleza? Tá. Agora uma coisa positiva. É muito comum, e isso é muito antigo, isso é da minha época, cara. Minha mãe fazia isso comigo, né, com a gente, com meus irmãos. De dar comidinha, aviãozinho, né, fazer aviãozinho, helicóptero na hora de comer. Porque geralmente a criança não quer comer, né, cara? A criança, ela tá num processo de desenvolvimento. Então ela quer conhecer tudo, ela quer ir pro mundo, ela quer brincar, ela quer se divertir, ela quer andar, ela quer sair. Ela não quer ficar parada, sentada, comendo. Ela não entende ainda que o comer é energia para ela. Ela não entende, o corpo dela até entende, pede para ela, mas ela não quer fazer isso. Beleza. Então a gente faz essas brincadeiras, né? Aviãozinho, helicóptero, e aí a criança quer brincar, quer comer, porque é legal. E ela só vai querer comer, só vai abrir a boca se tiver aviãozinho e helicóptero. Por quê? Porque ela está criando, né? Então quando a mãe faz isso, de fazer essa brincadeira do helicóptero e do aviãozinho, ela está fazendo uma associação. Ela está gerando uma descarga positiva naquele momento, naquela situação. Então, o registro automático dela, naquela situação de alimentação, de comer, a hora de comer. Então, ela está associando aquilo a algo positivo, algo legal, está gerando uma descarga positiva. Então, o cérebro está registrando aquilo como sendo muito bom, muito legal aquilo. Aí, o que vai acontecer com o passar do tempo? Toda vez que vocês forem comer, isso pode ser que seja chato, né? Depois de um tempo, você tem que fazer sempre a brincadeira do aviãozinho do helicóptero, porque aquilo vai estar associado. Então, toda vez que você for comer, o cérebro vai jogar para ela o quê? A brincadeirazinha do helicóptero e do aviãozinho. E se você não fizer, não tem comida, porque aquilo ali é o que importa. Foi o que ele associou àquele momento. Comer para ele é o de menos, porque ele ainda não entende isso. Ele quer a brincadeira do aviãozinho e do helicóptero. E é isso. É basicamente isso. Esse é o entendimento que eu quero trazer para vocês, para ficar bem claro na vida de vocês e vocês saberem utilizar isso. Então, por que hoje em dia não se fala mais sobre bater, né, de brigar com a criança? Porque você cria esse registro automático negativo, ruim. E se isso não for trabalhado durante o desenvolvimento dessa criança, isso vai ser uma bola de neve, porque tudo é uma bola de neve. E a tendência é sempre crescer, se não for trabalhado. Tá? E isso lá na frente vai gerar um trauma, vai gerar um problema, um transtorno, alguma coisa, porque o cérebro vai transformar aquilo em algo ruim para ele.
Tá? Então por isso que não se fala mais sobre essas coisas. Então tudo que gera uma descarga emocional ruim não é bem-vindo quando a gente fala sobre educação, sobre criação de criança, né? Então é esse o motivo. Então o que se fala hoje em dia? Se fala muito em conversar com a criança. Mas, cara, é um negócio que eu não curto muito, porque eu não acredito nisso. Eu não acredito que a criança entenda o que a gente fala quando a gente conversa. Não, vamos conversar, vem cá. É claro que ele vai tirar uma associação daquilo ali. Ele vai fazer uma associação, mas ele não vai entender as palavras. Então, o que é muito mais importante para ele, para a criança, né, no registro automático dele? É você criar situações positivas para tudo. Então por que hoje em dia tem musiquinha para tudo? Cara, hoje em dia tem musiquinha para tudo. Tem musiquinha para trocar fralda, tem musiquinha para ir pro banheiro, tem musiquinha para comer, tem musiquinha para tudo. Porque isso gera um momento, um registro automático positivo, cara. Isso é fácil de identificar. Gerou essa descarga positiva naquele momento de ir para o banheiro, que a criança não gosta, né? A criança não gosta, não quer ir para o banheiro, ou não quer trocar fralda. Aí você vai, canta uma musiquinha, faz uma brincadeira e troca a fralda. Aí ele vai fazer com que aquele registro automático de trocar fralda, aquele momento ali, seja muito legal, seja positivo. E aquilo vai ter muito valor para ele. Isso é mais importante. Assim como o fato dos pais terem ações positivas. Então, vamos botar aqui, como é que uma criança vai desenvolver a questão de ser boa com outra, né? A caridade, por exemplo, né? O carisma, essas coisas difíceis. Ah, pô, mas isso não se ensina para criança. Se ensina sim, porque isso fica registrado. Como que isso fica registrado? Falando para a criança, eu vou explicar para ela como é que funciona? Não, porque ela não vai entender nada. Mas eu vou fazer. E as minhas atitudes vão gerar uma descarga emocional, vão gerar um registro automático. Mesmo que eu não faça daquilo ali um momento muito legal, que gere uma descarga emocional muito legal, vou dar um exemplo. Digamos que eu pegue minha filha ou meu filho, eu não tenho filho, tá? Só exemplo. Vou levar a criança para um orfanato, que a gente vai fazer uma doação. Aí eu resolvi levar a minha criança. Eu passei por isso, tá? Meu pai fazia muito isso, meus pais, né? Então, provavelmente isso aí estava embutido dentro de mim, essas ideias. Então, eu e meus irmãos, cara, somos pessoas muito boas, né? Todo mundo que convive com a gente sabe. Então, isso tudo faz sentido, né? Porque a gente vivenciou isso tudo. Então, a gente fazia doações. Então, a criança, ela vai fazer daquele momento, pô, vai ser muito legal, porque todo mundo que estiver lá, você vai num orfanato fazer doação. Todas as crianças que vão estar lá vão estar super felizes, todo mundo vai estar super feliz, porque estão recebendo uma doação. A sua criança vai entender, vai registrar aquilo ali como sendo algo muito positivo. Então vai gerar uma descarga positiva naquele registro. E aquele registro vai ficar guardado ali com essa descarga positiva, grande, com esse valor grande. Então, essas atitudes, essas coisas que a gente pode fazer que parece que não acontece nada, isso fica registrado na criança. A gente tem falado sobre isso nos vídeos. E é isso que faz sentido para mim. Então, por exemplo, eu quero que meu filho ou minha filha coma melhor, coma bem. Aí eu faço aquele prato bonito, cheio de cor, né? Faço desenhozinho nas coisas, faço um macarrão, que nem minha cunhada, faz um macarrão como é que é? Pô, esqueci agora, não acredito. Ela pega um legumes pega um legume e faz um macarrão do legume. Aí, pô, fica legal, porque ele gosta de macarrão. Isso é muito legal. Mas talvez não faça sentido se eu não comer também. Porque como é que ele vai entender que aquilo ali é bom e faz bem e eu não estou comendo? Cara, a criança associa isso. Pô, se fosse bom você estaria comendo. E muitas crianças falam isso, né? Ah, se fosse bom você estaria comendo. Não é, aí a pessoa está do lado comendo hambúrguer. A criança vai associar o quê? Que hambúrguer é legal. Pode até associar a ideia, não, é só para adulto. Tudo bem, mas quando eu crescer eu vou querer comer. E isso vai estar registrado. Então faz muito mais sentido quando você demonstra no dia a dia essas coisas, né? O fato de você ter uma vida mais saudável, comer bem, fazer coisas positivas, não gerar nada de descargas negativas. Isso vai acontecer? Claro que vai.
É impossível você trabalhar bem desde o início e não ter nada negativo na vida da criança. Vai ter, cara, isso aí é fato. É fato, vai ter. E vai ter que ser trabalhado durante o tempo. Né? O natural da criança é desenvolver o lado irracional, o lado do animal, que é um instinto de sobrevivência. Se você não trabalhar o contrário, o lado racional desde o início, ela vai se desenvolver uma criança super egoísta, que briga por tudo, porque faz sentido, cara. Ela é um animal, ela precisa sobreviver. Ela não entende as coisas que a gente entende. Então, se você vai trabalhando isso no dia a dia, aos poucos, isso vai fazer muito mais sentido para a criança e vai fazer um registro muito mais positivo e saudável para ela. Para quando ela for acessar isso lá na frente, e ela vai ver que ela não tem traumas, né, por conta dessas coisas. Pelo contrário, ela toma atitudes por conta de ter tido isso lá no passado. Então, isso era o que eu queria trazer sobre essa ideia, essa valorização. Então, isso é um funcionamento da mente, tá? A mente, ela funciona assim, ela dá valor ao que tem uma carga emocional maior. Se for uma carga emocional ruim, ela vai criar um trauma, algo ruim. Se for uma carga emocional boa, positiva, ela vai criar uma janela boa, a gente chama de light, né? Janela light e janela kill. E é isso, é assim que funciona. Então não faz sentido você falar para o seu filho comer coisas boas e você comer coisas ruins, porque ela vai associar que talvez não seja interessante comer aquilo que ela está comendo, porque você está comendo diferente. Tá? Isso é básico assim. Tudo bem? Então eu espero que vocês utilizem isso da melhor forma possível. Eu sei que quando a gente fala sobre educar crianças, principalmente no mundo que a gente vive, é algo surreal. Eu acho surreal demais, tanto que não tenho filho, não tenho vontade de ter filho. Isso não quer dizer que eu não eduque crianças, que não auxilie nesse processo. É normal, a gente convive com pessoas e com crianças, então faz parte. Mas eu entendo o lado dos pais, que realmente é complicadíssimo. Complicadíssimo, tá? Então toda informação que a gente possa utilizar para o lado positivo, que ajude nessa ideia, nessa criação, é bem-vinda e não custa nada testar, né? Então, fica aí essa dica, essa associação do nosso funcionamento da mente para o nosso dia a dia, tá? E se você conseguir utilizar, fazer bom uso disso, show de bola, vou ficar super feliz, tá bom? Pode comentar aqui o que você achou sobre isso, traz essas dúvidas, esses problemas, caso você tenha feito e não tenha funcionado nada. Fala comigo, conversa comigo, a gente vai debatendo isso aí. É assim que a gente vai melhorar, desenvolver muito mais e trazer isso aí para jogo, né? Bota isso pro mundo. Não é não? Então já é. Beijo, beijo. Beijo no coração, abraço apertado. Fui.